Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada. E eu espero que você, que gosta de boas histórias, goste também de um outro tipo de história, a história da pintura moderna no Brasil. No que diz respeito às artes plásticas, há meio que um consenso entre os estudiosos de que foi a pintura a inaugurar a modernidade no Brasil. No entanto, há certa discussão de quem teria sido o artista a trazer a modernidade na pintura para o país. Uns vão dizer que foi Lazar Segal, outros que foi Anita Malfatti. E o que eu proponho discutir nesse vídeo é o que fomenta essa discussão. E, principalmente, qual o papel que o artigo extravagante que Monteiro Lobato publicou sobre a exposição de Anita Malfatti, que causou enorme escândalo, tem na discussão dessa questão. É isso que eu proponho fazer em Anita Malfatti e a pintura moderna no Brasil. Quando a gente fala sobre o início da arte moderna no Brasil, não há como negar que há uma prioridade cronológica de Lazar Segal. Afinal, ele fez uma exposição no Brasil no ano de 1913. Lazar Segal, que era russo e mais tarde se naturalizou brasileiro, está de posse de uma data, portanto, e isso é inquestionável. No entanto, Lazar Segal não exerceu nenhum papel relevante na eclosão de uma revolução de conceitos nas artes plásticas brasileiras daquele momento. Ao contrário de Anita Malfatti, que despertou artistas, público, crítica, apontando para novos conceitos de arte e que causaram grande polêmica na época. Desse modo, é a Anita quem traz o novo, quem traz a revolta, como diria Mário de Andrade. É ela quem perturba e provoca o establishment nas artes plásticas brasileiras, com sua exposição em São Paulo em dezembro de 1917. Portanto, me parece coerente dizer que foi ela quem inaugurou uma nova maneira de conceber as artes plásticas no país, muito embora, como eu disse, não haja uma questão fechada sobre o tema entre os estudiosos que se dedicam a essa questão. Cito aqui as palavras de Mário de Andrade. Ele nos diz: foi ela, foram os seus quadros que nos deram uma primeira consciência de revolta e de coletividade em luta pela modernização das artes brasileiras. Anita Malfatti estudou pintura na Europa. Ela frequentou a Escola de Belas Artes de Berlim. No entanto, sua exposição, que marca o início de grande polêmica, ocorreu depois de uma temporada de estudos que ela passou nos Estados Unidos. Lá ela estudou na Independence School of Art de Homer Boss, que ela própria diria era, abre aspas, um filósofo incompreendido e que deixava os outros pintar à vontade, fecha aspas. E ela diria ainda: pintávamos na ventania, ao sol, na chuvarada e na neblina. Eram telas e telas, era a poesia plástica da vida. Nessa temporada nos Estados Unidos, ela vai conhecer inúmeros artistas de grande nome, como por exemplo Isadora Duncan, Maximo Gorky, Marcel Duchamp, dentre outras personalidades artísticas da época. Depois dessa fase de descobertas e de muito aprendizado, ela retorna ao Brasil e traz da sua bagagem muitos quadros, muitas telas feitas a partir de uma perspectiva artística inovadora. Mas esse trabalho artístico, pouco usual na época, causou enorme estranhamento. Um primeiro estranhamento, uma primeira decepção que ele causou foi na própria família de Anita Malfatti, que não gostou da produção que ela trouxe, dessa produção que resultou da temporada de estudos tão libertários dos preceitos acadêmicos que ela tinha passado nos Estados Unidos. Ela mesma diria: quando viram minhas telas, todos acharam-nas feias, dantescas, e todos ficaram tristes. Não eram os santinhos dos colégios. Guardei as telas. Mas a decepção não foi apenas da família. Outra decepção de dimensões maiores abateria Anita Malfatti, uma decepção pública e que foi marcada por grande escândalo.
Trata-se da exposição de 1917 e que foi feita sob a influência de Di Cavalcanti e Arnaldo Simões Pinto, que viram o seu trabalho quando ela chegou ao Brasil, de volta dos Estados Unidos, gostaram do que viram e sugeriram uma exposição. Ao que consta, Anita Malfatti não queria fazer um evento como esse para não desgostar a família que havia ficado desapontada com as telas. Aí acabou fazendo a exposição. E a exposição, que trouxe a público anos de sua experiência artística e humana na Alemanha e nos Estados Unidos, foi em um salão cedido pelo Conde de Lara, na Líbero Badaró 111, e foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1917. A exposição reuniu 53 trabalhos de Anita Malfatti. Dentre eles, a estudanta russa, Caboclinha, o homem amarelo, a mulher de cabelos verdes, aspectos da vida, da vila e onda. A inauguração da exposição foi bem promissora. Artistas, escritores, jornalistas e figuras da sociedade paulistana compareceram. Nos dias subsequentes, os registros mostram que jovens que mais tarde integrariam o grupo da Semana de Arte Moderna frequentaram a exposição e, dentre eles, Tarsila do Amaral, que, ao que consta, mostrou-se espantada diante de quadros tão atrevidos e rústicos. Mas a tempestade estava por vir. De início, tudo foi bem, apesar da estranheza que a sua arte causou. E a estranheza, ela era natural. Afinal, os processos pictóricos de Anita Malfatti eram novidade aqui. E o mesmo se aplica a temas e recortes temáticos. Mas a própria crônica jornalista mostrou-se simpática, apesar de ressaltar o caráter incomum das suas telas e de lembrar que a arte feita nos meios culturais mais adiantados era assim mesmo, estava seguindo esse tipo de tendência. Mas foi um artigo de Monteiro Lobato, veiculado no Estadinho, a edição noturna do jornal O Estado de São Paulo, que traria tempestade à exposição de Anita Malfatti. Trata-se de um artigo intitulado A propósito da exposição Malfatti, conhecido como Paranoia ou Mistificação, e publicado no dia 20 de dezembro de 1917, 8 dias, portanto, após o início da exposição. E esse artigo faria Anita sofrer profundamente. O fato é que Monteiro Lobato era meio avesso a inovações artísticas e a sua formação nessa área, seus conhecimentos teóricos e críticos, a sua formação radicava-se nas lições acadêmicas mais tradicionais. Além disso, o Monteiro Lobato, ao que consta, ele queria ser pintor. Né? Aliás, a gente lembra aqui que ele mesmo ilustrou a primeira edição de Urupês. E nesse quesito, ele era um pintor acadêmico, né? Sem grandes surpresas, sem muito êxito. E tudo leva a crer que tenha havido aí uma ponta de ressentimento, enfim. O fato é que ele não gostou, escreveu esse artigo e a gente pode dizer que ele errou na mão, ele foi um tanto hostil e cruel com a Anita e o seu trabalho. E eu vou resumir em poucas palavras do que trata esse artigo, que você pode encontrar facilmente na internet. Eu vou ver se eu consigo deixar para vocês o link do artigo para quem queira ler na descrição do vídeo. Basicamente, ele fala nesse artigo que há dois tipos de artistas. Aqueles que veem o que ele chama de normalmente as coisas, e esses que veem as coisas normalmente fazem arte. E há aqueles que veem as coisas anormalmente, interpretam o que veem à luz de teorias duvidosas e efêmeras, sob o pretexto de serem rebeldes e inovadoras. E é evidente que a obra de Anita Malfatti seria para ele do segundo caso. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. Ele diz: a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência.
São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nascem com a paranoia e com a mistificação. Bom, o artigo teve enorme impacto negativo. Foi mesmo desastroso para a artista profissional e pessoalmente falando. O jornal era bem conhecido, tinha uma grande circulação, e isso causou um rebuliço tamanho que muitas obras foram devolvidas e a Anitta acabou meio que estigmatizada. Eu imagino que as pessoas, como Monteiro Lobato tinha nome, tinha prestígio, eu imagino que as pessoas tenham se sentido um pouco enganadas, né? Como se elas tivessem comprado como arte algo que não era arte, algo que era uma enganação, enfim. O fato é que obras foram devolvidas, dizem que o senhor ameaçou romper os quadros com a bengala. E imagino que isso teve um peso, um impacto muito forte para a Anitta Malfatti e acabou atrapalhando a evolução da artista, que se deixou abalar. Né? Isso ocorreu a ponto de, numa exposição, o Mário de Andrade, né, ao avaliar o conjunto que ele viu na exposição, falou que a impressão que teve era de uma artista que tivesse perdido a própria alma. Com o tempo, a Anitta Malfatti recuperaria o vigor, daria início a um novo período criativo, mas houve perdas, né? Ao que consta, o único a defendê-la por escrito naquele momento foi o Oswald de Andrade, que o fez em um artigo do Jornal do Comércio. Uma espécie de réplica ao artigo do Monteiro Lobato, que não refuta pontualmente o que ele diz, mas que defende a Anitta Malfatti. Enfim, a Anitta Malfatti pode ser vista como uma espécie de estopim do movimento modernista brasileiro. E se Lazar Segal foi o primeiro a trazer a pintura moderna ao Brasil, o escândalo da mudança ficou a seu encargo. Então isso é muito interessante da gente observar. A título de ilustração, eu vou mostrar para vocês uma pintura da Anitta Malfatti e vou mostrar uma outra pintura de um pintor, de um artista contemporâneo a ela. Dá uma olhada aí. Eu estou mostrando para vocês o quadro Onda, que é um dos quadros que estava na exposição de 1917. Veja que esse quadro é apresentado como paisagem. Agora veja esse outro quadro. Esse outro quadro é de Edgar Parreiras. Ele se chama Marinha com Cargueiro ao Fundo. Eu não tenho a data desse quadro, eu procurei, não encontrei a data, mas o Edgar Parreiras, ele era contemporâneo à Anitta e há um dado curioso a ser pontuado. O artigo do Monteiro Lobato foi publicado na véspera do início de uma exposição do Edgar Parreiras. E, ao que consta, o Monteiro Lobato foi à exposição do Edgar Parreiras e foi um dos primeiros a assinar o livro de presença. Né? Então, para você ver, coincidência ou não, esse é um dado a ser levado em consideração. Veja que os dois quadros são muito diferentes, né? São dois quadros de temática semelhante, né? Paisagem, mar, mas eles são muito diferentes. Vamos nos concentrar no quadro da Anitta. Veja a violência das pinceladas de Anitta Malfatti. São pinceladas rústicas, mas cuidadosamente rústicas. Elas são descuidadas, mas são descuidadas de maneira proposital. Elas são trabalhadas de maneira a transmitir rusticidade. Presta atenção nas cores, nos pontos de luz, né, que são enfatizados pelos tons claros. Suas opções fazem com que a imagem tenha contrastes, né? Suas opções de cores fazem com que a imagem ganhe contrastes. O tom amarelado, né, branco amarelado
da crista da onda, o marrom das pedras, o negro do mar que se combina ou se confunde com o negro do céu, o amarelado que surge para iluminar a imagem, né? Então não são vários contrastes. Mas o todo, né, o conjunto, apesar da euforia do branco amarelado, o resultado é um belo cenário de tormentas. Veja que Malfatti consegue agregar certa paixão trágica a essa paisagem. O mar que vemos na sua tela não é calmo, convidativo a que nos sentemos e simplesmente apreciemos o espetáculo. Pelo contrário, ele é um turbilhão. É uma pintura cheia de paixão. A gente pode até dizer que há embutida nessa imagem certo conceito de natureza, bela e violenta, e que só um espírito aberto ao novo poderia captar e produzir. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário e não esquece de se inscrever. Até o nosso próximo encontro.